Hoje eu vou tratar de um assunto que é um pouco diferente daquilo que nós tratamos no nosso dia a dia com relação aos vídeos que nós já estamos apresentando aqui no nosso canal. Porque hoje nós vamos iniciar uma série de 4 vídeos tratando sobre os 4 temperamentos que são básicos na vida do ser humano. E não é que o nosso objetivo tenha fugido das questões que envolvem relacionamento abusivo. Mas é importante que nós conheçamos esses temperamentos para não só ajudar você a se encontrar, ajudar você a se conhecer melhor, como também mostrar como Deus trabalha os vários temperamentos, diferentes temperamentos, em diferentes pessoas e de maneira diferente. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Hoje vamos falar sobre o primeiro temperamento. Nós sabemos que tem 4 temperamentos que são os temperamentos básicos, que são a cólera, né? O colérico, chamado colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Hoje nós vamos começar com o temperamento colérico. Uma pessoa colérica, ela é um líder nato. Ela é uma pessoa que é prática, é uma pessoa racional, é uma pessoa que tem objetivos claros e também que ela é muito ativa naquilo que ela se propõe, naquilo que realiza, mas também ela se preocupa com muitos projetos. Nem bem terminou um projeto, já ativa outro, né? Já realiza outros projetos e é uma pessoa muito persistente. E essa pessoa do temperamento colérico enfrenta desafios, ela não tem medo de desafios, ela é uma pessoa que não tem medo de mudanças e não se detém diante dos obstáculos. É aquela pessoa que tem uma meta fixa como principal na vida delas. E quando elas colocam uma coisa na cabeça, ela só se desvia quando termina aquele ponto. Se ela tiver que treinar uma caminhada, fazer uma caminhada durante algum tempo, às 6 horas da manhã, faça chuva ou faça sol, ela vai estar fazendo a sua caminhada, porque ela é insistente e persistente. Não importa, embora ela tenha as suas metas, os seus objetivos, aquilo que move elas é a realização dessas metas e desses objetivos. Elas são motivadas, são autossuficientes, não gostam de depender das pessoas, não sabem ficar à espera de alguém ou que alguém faça alguma coisa que elas poderiam fazer. Mas elas têm também os seus pontos fracos. Eles são, entre os pontos fracos que nós podemos destacar aqui, podemos dizer que eles são autoritários, que eles são muito rígidos nas suas colocações. Pessoas coléricas são aquelas que, se estivessem conversando com uma pessoa, ou se estiver conversando com alguém, e esse alguém, né, ou tiver uma reunião com várias pessoas,
e cada uma tiver uma opinião diferente, a opinião das outras pessoas não vai interferir nem desviá-la em nada. Ela tendo a sua opinião, as suas próprias ideias, quem tiver ideias diferentes que mude, porque ele não muda a ideia que ele tem de se posicionar, e ele acha que as outras pessoas que têm outras ideias estão errados. É o tipo dele. Então quem tem que mudar são os outros. Eles são impacientes, eles são inflexíveis, eles são intolerantes e muito críticos. Muito críticos. Eles não toleram lidar com as diferenças. Uma pessoa colérica, se ela estiver trabalhando com uma pessoa que é mais lento do que ela, ele perde a paciência. E ele chama essa pessoa de muito mole, chama essa pessoa, você é muito lerdo, você é muito devagar, você precisa ser mais ágil. E com essas condições, alguns podem achar que é um defeito, outros podem pensar que isso aí é uma qualidade. Entretanto, não tem muita diferença para o colérico. Uma pessoa colérica, ela tem muito que nos ensinar em muitos aspectos. Entretanto, em outros aspectos, eles têm muito que aprender. Então, o colérico nos ensina a ser realizador, a fazer o que é preciso, não ficar dando desculpas, muitas vezes se justificando diante da situação, quando não consegue fazer aquilo que deveria ser feito. Mas também eles precisam aprender. Pessoas coléricas, elas têm que aprender a ouvir, elas têm que aprender a ter paciência, a se colocar no lugar da outra pessoa. Lembrando que as pessoas são mais importantes do que metas e objetivos. E tem que aprender a ser tolerante, a ser compreensivo, a ter compaixão. A Bíblia tem um exemplo de um colérico perfeito, que é o apóstolo Paulo. Na caminhada de Paulo com Deus, nós vemos um exemplo claro de como Paulo agia e como ele passou a agir. E na caminhada de Paulo, ou melhor, Saulo, nessa época em que ele caminhava com Deus, Deus nos mostra como trabalhar com uma pessoa como uma pessoa colérica. Como ele trabalha em nós e através de nós. Como ele usa os nossos talentos e nos ajuda a superar as nossas limitações, para enfrentarmos as dificuldades, e principalmente no que diz respeito à comunicação. Na comunicação com Paulo, Deus nos ensina muitas coisas que nós podemos destacar aqui, que Paulo era uma pessoa, no início da sua caminhada, enquanto se chamava ainda Saulo, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. E ele estava em uma viagem para a cidade de Damasco, capital da Síria, e nessa viagem ele tinha uma carta de autorização para que durante o percurso, a sua caminhada, se ele encontrasse algum cristão, ele tivesse o direito de prender esse cristão. Então, foi nessa caminhada que Deus encontrou com Paulo, e o encontro foi algo impactante, porque Deus mandou uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, falou com aquela voz de trovão e perguntou a Saulo: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu faça? Vá até Damasco, e eu te direi lá o que você deve fazer. Então, Deus falou com Saulo de uma maneira que é muito pedagógica para nós. Então, Deus nos ensina como ser direto com o colérico. Ele foi direto, ele foi objetivo, ele foi preciso com Saulo. E às vezes nós erramos muito na nossa comunicação com pessoas coléricas. Quando, por exemplo, uma esposa vai contar ao marido colérico algum evento, algum acontecimento, e ela arrodeia, conta uma história diferente, comprida a história, e fala e comenta sobre outras coisas, e aquele marido colérico, ele fica só olhando para dizer, sim, e aí? E aí? Como quem diz assim, chegue logo ao final da história, diga o que você quer. O que significa isso? Vá direto ao assunto. Colérico não tem paciência de estar ouvindo histórias paralelas. Eles querem a execução daquele assunto. Então, o colérico fica nervoso quando a pessoa rodeia demais e não consegue chegar a um determinado ponto, a um denominador comum do que realmente quer. Então, para lidar com o colérico, você tem que ser objetivo. Aprenda com Deus, como ele agiu com Paulo. Como a gente se comunica bem com a pessoa colérica? Se você chamar uma pessoa colérica para fazer parte de um determinado grupo em que você precise das aptidões dele, não tente emocioná-lo. Ele não vai aceitar isso. Não tente explicar que vai ser bonito, que vai ser... Não adianta. Diga exatamente o que você quer, como você quer, as metas, os objetivos, as estratégias, porque é assim que se comunica com uma pessoa que é de temperamento colérico. Vídeo, nós falamos do primeiro dos temperamentos, o temperamento colérico. No nosso próximo vídeo, eu quero dar continuidade a esse assunto, lembrando que todos nós temos um pouco de cada um desses temperamentos em nós. Entretanto, é preciso que nós compreendamos melhor para que identifiquemos qual o temperamento dentre esses quatro, aquele que é mais forte em nós, aquele que é mais atuante em nós. E para isso nós temos testes que podemos fazer e fazemos na terapia que nós apresentamos online. E também, se você quiser, tem um monte de condições de você saber qual é o seu temperamento. Nós aqui estamos apenas trazendo informações para que você aprenda a lidar com as pessoas, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então se inscreva no nosso canal, que nós estaremos aqui todos os dias levando um vídeo novo para o nosso canal. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.